Ano passado, quando eu estava fazendo aquele programa da Bayer, com sucessores do agro, e basicamente o foco era dizer que as empresas, para elas poderem se perpetuar ao longo do tempo, elas precisam se reinventar e muitas vezes até diversificar investimentos, ou seja, investir em mercados, inclusive, que elas não participam. Olá. Ano passado, quando eu estava fazendo aquele programa da Bayer, com sucessores do agro, a gente teve lá várias aulas. Numa das aulas eu tive a oportunidade de assistir de uma pessoa da Starse, e ele falou sobre as organizações, enfim. Eu achei muito interessante o tema, porque na verdade está traduzindo e falando sobre perpetuidade da empresa, e outras pessoas falaram várias coisas a esse respeito. E basicamente o foco era dizer que as empresas, para elas poderem se perpetuar ao longo do tempo, elas precisam se reinventar e muitas vezes até diversificar investimentos, ou seja, investir em mercados, inclusive, que elas não participam. Então, alguém do agro vai investir na saúde, vai investir em transporte, vai investir em construção, não interessa, vai investir em tecnologia, mas num outro setor completamente diferente, que você consegue fazer uma cesta, e com essa cesta de investimentos diversificados você consegue superar as intempéries que a gente pode ter. Haja visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul nas últimas 3 safras, onde as pessoas passaram enormes dificuldades pelas contendas climáticas que estiveram lá. Então, pegando essa ideia de organizações infinitas, quando eu levei as pessoas lá para Iowa, eu tive a chance, e é um lugar de inovação no agro, eu tive a chance de provocar os sucessores para falar, bom, e quem tem que levar inovação para as empresas familiares de vocês? São vocês, da segunda geração, terceira geração, não importa, mas da geração que não está no poder, mas que tem a cabeça nova, os pais de vocês, as mães de vocês estão lá tocando os negócios, e vocês podem trazer essas áreas de inovação. Para isso, precisaram de fazer um plano de sucessão, e acho isso tudo muito, muito interessante, e essa era a ideia central que eu defendi lá e defendo até hoje. Isso posto, algum tempo atrás, obviamente agora eu não sei se são dias atrás ou um mês atrás, eu não sei quando que eles vão lançar esse vídeo, mas eu li um artigo que o Bruno, aqui do escritório, Bruno Nogueira, escreveu, e ele reverberou uma pesquisa de um pessoal da Evermont Institute. A Evermont me parece que é uma empresa que faz recrutamento de altos executivos, parece que é uma empresa muito bem posicionada, eu não a conheço pessoalmente, mas parece que é uma empresa super bem posicionada. E o Bruno, ele trouxe um reflexo de uma pesquisa, e eu fui ler essa pesquisa e achei uma pesquisa extremamente interessante da Evermont, e que conversa com isso que eu acabei de falar para vocês. Em primeiro lugar, eles fizeram uma pesquisa ampla em todas as regiões do Brasil, Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Eles fizeram isso. Eles pegaram diversas empresas com faturamento de até 500 milhões, de 500 milhões até 2 bi e acima de 2 bi. Eles segregaram por isso. Achei uma linha de corte interessante. Particularmente, vocês sabem que aqui a gente lida muito com agro, 10% das empresas que responderam às perguntas deles, que participaram das pesquisas, eram especificamente do agro. Agora, lembrando de um outro dado, outra informação que a gente tem, a gente pode saber que pelo menos 90% das empresas que responderam, elas são empresas familiares. Por quê? Porque no Brasil esse é o percentual de empresas que domina. Dentro de todas as empresas, 90% ou são familiares ou têm características familiares, a gente já falou isso há algum tempo. E a pesquisa queria basicamente entender, e eu fiz algumas anotações, elas estão escritas aqui, ela queria basicamente entender sobre um plano formal de sucessão. Se as empresas têm um plano formal de sucessão e quais os principais pontos que podem tornar esse plano formal de sucessão efetivo ou, obviamente, pelo contrário, atrapalhar com que se efetive um plano de sucessão. E a pesquisa, essa amostragem que eles traz alguns dados muito interessantes para a gente. Em primeiro lugar, e confesso que eu fiquei surpreendido com isso, aproximadamente metade das empresas tem um plano formal de sucessão. Na verdade, 49,2% das empresas não têm um plano formal de sucessão. Então, no primeiro momento, isso até poderia ser uma notícia boa. Para mim, que trabalho, que estou no mercado muito, até inesperado, porque eu vejo pouquíssimas empresas com um plano formal de sucessão. Vamos lembrar, só preciso fazer um parênteses aqui, que nós não estamos falando de sucessão por morte, estamos falando de sucessão na gestão. Nós estamos falando de sucessão de uma forma mais ampla, imagino eu. Mas eles focaram muito de sucessão na gestão. Ou seja, quando pessoas, herdeiros ou não, pessoas da família ou pessoas de mercado, substituem aquela pessoa que está ali na gestão. Eles estão falando disso.
Bom, mas a despeito desse primeiro dado ter me surpreendido, que metade das empresas tem um plano formal de sucessão, aí começa a gente a entender que isso não é, de fato, uma boa notícia. Em primeiro lugar, porque 35,4% das empresas, de todas as empresas, ou seja, do contingente 100%, tem, apesar de mais da metade terem um plano formal de sucessão, mas 35% não comunicam esse plano formal para seus colaboradores. Então os colaboradores não sabem qual que é o plano formal de sucessão, então eles não têm sequer uma inteligência, um conhecimento sobre qual que é o próximo passo que poderia ser na carreira dele. Aliás, o dado que é mais alarmante e que aí corresponde com o que a gente vê na prática é que apenas 2,3% de todas as empresas respondentes têm um plano de sucessão que é efetivo, ou seja, que é revisado, que é comunicado, que é praticado, que é seguido, que guia o futuro da empresa. Apenas 2% tem isso. Ou seja, há um grande gap, há um grande espaço que a gente pode e deve resolver. Além daqueles 38,5% que não comunicam para os colaboradores, né, feito eu disse para vocês, 40%, outros 40% desse contingente de pessoas que têm um plano de sucessão, somente a alta liderança sabe. Então isso não chega a uma média liderança, a baixa liderança, ou seja, é um plano que não se efetiva. E por que a gente enfrenta esses problemas? Eles investigaram um pouco isso, né? Em primeiro lugar, eles falam muito de problemas de identificação de talentos. Nós ainda temos um déficit de identificar talentos dentro das empresas. De novo, sejam familiares ou não. Então isso é algo que a gente precisa trabalhar. O dado que aí é o elemento que nós aqui do escritório trabalhamos bastante, é uma resistência à mudança. E a resistência à mudança ela vem principalmente numa organização de natureza familiar. As pessoas têm resistência a mudar as coisas como vieram sendo feitas ao longo do tempo. O time que está ganhando não se mexe. Nas aulas que eu dou, eu já demonstrei, porque há pesquisas que demonstram isso, que indicam isso, que as pessoas que têm esse viés de time que está ganhando não se mexe, essas pessoas vão sofrer, elas não têm organizações que vão durar ao longo do tempo. Em algum momento elas começam a queimar o patrimônio todo que construíram ao longo do tempo. Daí, lembra-se de falar das organizações infinitas, que a empresa vai se regenerando. E ainda há um problema de desenvolvimento de habilidades, que é outro ponto que a gente tem que trabalhar bastante, né? Então, assim, eles também indicam que óbices, problemas, obstáculos, a existência efetiva de um plano é uma cultura organizacional não voltada para isso. E aí conversa também muito com o ambiente de empresas familiares que a gente tem. Tem que se formar uma cultura familiar, precisa se priorizar esse tipo de tarefa e muitas vezes a gente vê que as empresas não têm, ou que as famílias não têm este foco, ou que as famílias não têm essa cultura organizacional trabalhada, porque o foco é exatamente no curto prazo. Eu estou preocupado com o meu ano que vem, eu não estou preocupado com meus próximos 20 anos. E aí a gente tem, de novo, aquilo que eu disse, organizações que não estão preparadas para se perpetuarem. Como o pessoal daquele curso que eu falei para vocês, para existir aquilo que aquelas pessoas chamam das tais organizações infinitas. Organizações que precisam se regenerar, de se recriar, ou, como a gente gosta de falar aqui, de diversificar os seus investimentos ao longo do tempo, e aí a gente não tem uma turma de herdeiros, uma turma de sucessores de uma forma um pouco mais ampla, que venham para promover essa diversificação ao longo do tempo. Este é um grande risco. Não é um problema tão somente financeiro, é um problema de existência da empresa, é um problema de relevância da empresa ao longo do tempo, e que, obviamente, vem conversar e afeta a própria importância da empresa dentro de sua comunidade, porque a gente sabe também que as organizações familiares são as grandes empregadoras do Brasil e são as grandes geradoras do produto interno bruto do nosso país. Veja bem qual que é o tamanho desse problema. A gente formar as tais organizações infinitas, ou, deixa eu traduzir de uma forma mais simples para aquilo que a gente fala, nós diversificarmos a empresa, harmonizarmos as relações dentro dessas empresas, sobretudo as de natureza familiar, trabalharmos o desenvolvimento dessas pessoas, das novas lideranças, sejam familiares ou não, isso vai fazer com que as organizações se perpetuem ao longo do tempo e que o país se desenvolva. Pense um pouco nisso. Eu acho que nós estamos com a oportunidade, com a necessidade, talvez com a obrigação, com a responsabilidade de tornar nossas organizações mais longevas, e isso vai vir a partir da harmonização das relações das famílias. Até o próximo vídeo.